aquele que tiver esta chamada deve estar convicto de uma salvação completa e certo do poder que Jesus tem para salvar ainda hoje. Pregar aquilo que enche o seu interior, você tem que pregar o que está dentro de você, aquilo que você está cheio. O salmista disse assim, ó, eu falo do que tenho ouvido no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Falou que eu tenho ouvido. Agora também depende do que você anda ouvindo, né? Tem esse problema também. E cair na graça do povo para que o Senhor acrescente a cada dia aqueles que deverão ser salvos. Quem acrescenta é o Senhor, a nós cabe pregar. Agora, se nós não pregarmos, como ouvirão se não houver quem pregue? Como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Alguém tem que pregar, que alguém tem que enviar. Aliás, alguns oram, outros pregam e outros enviam. Não tem por que deixar de trabalhar. Eu posso orar. Se eu não vou, eu posso orar. Se eu não orar, aí eu não posso ir. Para ir primeiro eu tenho que orar. E eu posso também enviar, financiar, tirar o escorpião do bolso. Quantos nós somos? Conta aí, incluindo eu. 8. Tá bom. Vamos pensar numa coisa que a gente poderia dispensar e não dispensa. Eu sei que nem todos fazem isso, mas uma suposição. Suponhamos que nós gastemos todo dia R$2 com suco. Todo dia a gente toma suco e tal, gasta R$2. Eu sei que é mais, mas eu estou pegando um número redondo aí. Todo dia R$2. 8 pessoas, 30 dias, R$2. Quem é bom de conta? 8 pessoas, R$16. 18 vai 1, 58. 580. 580 em um mês. Um mês. Será que ajuda missões? Será que ajuda um projeto de evangelismo? Ajuda. E agora, se ajuda um projeto de evangelismo, não se escandalize, tá? Se ajuda um projeto de evangelismo, por que a gente cria um carnezinho, pede autorização do pastor? Pastor, eu vou criar um carnezinho para os irmãos darem R$2 para o evangelismo. E os irmãos respondem para nós que já dão oferta. E já são dizimistas. Pastor João. A senhora que ri, me ajuda a entender isso, já que a senhora riu. Nada a ver uma coisa que Eu preciso de alguém que me ajude a entender isso. E a começar de nós aqui, não é dos outros não. Começando por nós aqui. R$2 por dia. Tá certo a sua conta, meu? Não, dá errado. Dá Então faça uma conta. 480. 480. Eu falei 580, mas é 480. Nós temos um conservatório tem nada a ver. na gaveta. Será que eles querem? O senhor pode, por gentileza, vir ao padre fazer essa Será que tá certo a conta? Não, se não tiver, nós vamos cuidar a nota. R$2 por 8 pessoas, né? R$2, 8 pessoas. Quanto dá por dia? Dá 16. 16 por dia. 30 dias, 3 e 1, 4. 480. 480. 480. 30 dias. 30 dias. Ajuda uma oferta de R$480 mensais
Porque a gente vai fazer isso todo mês, durante um certo tempo. Dá para ajudar um projeto de evangelismo ou não? Agora, por que cargas d'água você pede autorização do pastor, faz um carnê e tenta distribuir para os irmãos cooperar, os irmãos dizem que já dão uma oferta e são dizimistas. Me ajuda, por favor. Não, eu vou ficar quieto. Não, mas alguém tem que me ajudar. Não é a Bíblia. Alguém tem que me ajudar, porque eu passei essa situação, eu preciso de ajuda. Eles não leem a Bíblia. Pastor, 680, né? 480. 480, desculpa. Os nossos missionários lá na África, o pastor ajuda com R$600, confirma isso? Cada um deles. Não, R$600 não. R$300. E ele se sustenta com esse dinheiro lá. R$300. Nosso aqui, né? R$300 nosso. Aí converte lá. Agora você mais carnal, você mais crenqueiro ainda. Por que manda para a África e não faz aqui onde nós estamos? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é para ser pregado tanto quanto, nos dois lugares. É simultâneo. É simultâneo. Me ajuda, deixa eu ver se a minha memória está boa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver se vai funcionar melhor. Eu quero questionar porque sou da África, eu não tenho nada contra a África. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Me ajuda, irmã Rosana. Olha aqui, por favor. Olha aqui para a pontinha do meu nariz. Quando a senhora lê esse texto, se a senhora quiser, pode até ler de novo. A senhora tem uma ideia de simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo, ou a senhora tem uma ideia de um de cada vez? Se quiser ler de novo, fica à vontade. Simultâneo, né? Se quiser. Pastor João, A irmã Rosana, o senhor tá- só um minutinho, irmão Luiz. A irmã Rosana tem uma ideia de simultaneidade. Ela acha que é ao mesmo tempo. O senhor me dê a sua opinião e depois fale. O senhor acha que é ao mesmo tempo? É ao mesmo tempo que o versículo está falando aqui, que é para fazer tanto lá como aqui. Tá. Agora diga o que o senhor ia dizer. Mas só que a irmã Maria ali falou uma coisa ali e eu escutei mais ou menos. E eu concordo com ela. Por que às vezes o pastor fala assim, ó, vamos fazer uma obra lá na Bahia, lá no sertão. Que o daqui não quer. O daqui, R$480. R$480 por mês. Com 6 pessoas aqui dando R$2. R$2. Se o senhor falasse na igreja assim, ó, o igreja fulano de tal tem 30 membros lá. Manda uma oferta aqui todo mês de R$100. O cara não passou, não manda. O pastor da denominação não manda para a sede? Não manda. A sede tem lá 50 igrejas, 50 filiais. Aí estipula lá um valor, ó, R$150 para você mandar aqui para a congregação todo mês, que vai ser enviado para a missão. Os caras não mandam. Aí vai fazer o quê? Aí já- R$2, aí fala que não tem condições, que não sei o quê. Entendi. Mas aí Gente, só um minutinho. Não, fala aqui, senhor, primeiro. Fica à vontade. Aí eu acho que uma igreja que tem, se ela tiver 10 membros, ela consegue mandar disso aí a mais, se ela tiver, para a missão. E o pastor estipula, por exemplo, o nosso pastor estipula R$200, não é, para cada congregação, para a missão. E nós, fora disso, nós fazemos um culto de missão. Estou falando com o Daniel que eles fazem o culto de missão lá. E além disso, eles fazem a cantina. Nós conseguimos tirar disso aí, cada culto. Então os que não mandam é Gente, justamente, mas aí que tem que fazer. Pronto, Aí eu eu vou só pedir uma coisa para vocês. O que está acontecendo? Vocês estão percebendo que nós estamos, a culpa é minha, eu que comecei. Estamos saindo de evangelismo e entrando em missões. Então vamos, porque qual é a diferença? Evangelismo é uma coisa mais local, não é isso? Então vamos preservar a nossa discussão na questão do evangelismo. Porque
depois nós vamos ter a matéria é evangelismo e missões. Depois de missões nós vamos falar isso outra vez, aí vai ficar repetitivo. Mas veja bem, essa questão que o pastor Luiz e o pastor Sidney estão levantando, é uma questão, com todo respeito, a gente pode discutir agora, mas ela é uma questão que a gente discute mais em uma matéria chamada a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Porque em eclesiologia nós vamos discutir as formas de governo da igreja. Porque essa questão financeira, essa questão de enviar dinheiro, deixar de enviar, é uma questão administrativa, e aí nós vamos ter que discutir se o sistema, sobre os vários sistemas de governo, vocês vão aprender isso. E eu sei que alguns de vocês até já têm uma boa noção, que é o sistema congregacional, o sistema presbiteriano, o sistema episcopal, o sistema misto, que o sistema de governo que a igreja adota vai influenciar nessa questão de administração financeira. Então vamos deixar essa questão um pouco mais para frente. Mas só da gente ter começado já é bastante instigante. Vocês viram como é instigante? Porque está falando do quê? Eu estou falando do dinheiro, pelo dinheiro? Não. Eu estou falando da inclinação ou não para o evangelismo. Somos uma igreja evangelística ou não? Essa que é a questão. Quando eu penso na distribuição da renda, no espaço, uma coisa que eu acho horrível, desculpa, tá? Uma igreja não tem um culto de evangelismo todo mês. Uma igreja a igreja todo mês. Gente, agora vocês vão ficar lá comigo. Ó, se preparem para brigar comigo. Se preparem. Eu estou pronto. Onde é que já se viu numa igreja não tem culto de evangelismo? Tem culto de mocidade. Não briga comigo ainda, que eu sei que vocês vão brigar. Tem culto de mocidade, culto dos varões, culto das crianças, culto das irmãs, e não tem culto de evangelismo. Porque cada grupo precisa se apresentar. Não é que cada grupo precisa pregar o evangelho fora das quatro paredes. Cada grupo precisa se apresentar dentro das quatro paredes. Isso é horrível. Uma igreja presa em quatro paredes. E uns crentes que, se não cantarem, desviam. E agora você fala a verdade. Por favor, Ana Maria. Vou falar uma coisa que eu ouvi uma vez de um pastor. Teve uma reunião, aí o Tevin falou assim: vamos fazer um grupo de evangelismo. Sabe o que ele falou? Quem estiver doente, quem está dentro da igreja. Aí o senhor está querendo me matar. Por Deus. Eu sou obrigado a processar a senhora por tentativa de homicídio. Pastor, mas eu posso falar uma coisa? Louva a Deus pelo nosso ministério, pela vida do nosso pastor. Além dele ser missionário, ele é o verdadeiro pastor evangelista. Eu acredito. Graças a Deus por isso. E eu louvo a Deus pelo ministério servido. Porque se você conhecer os pastores do bairro dos Pimenta, Gente, está dá gravando. vontade de matar. Já foi. Agora já foi. Então, minha gente, o que? Vamos falar, nós estamos mexendo num respeito. Mas a aula de evangelismo é Vou isso. ficar quieto, pastor. Não invente não. O senhor vai ficar quieto? Tome um O cafezinho. senhor tem que ir pra lá. Tome um cafezinho ou uma água. Tem que chamar o Daniel, Porque- o Sidney, vamos pra lá. Tome um cafezinho ou uma água, porque tem 20 minutos de aula ali e a tendência é piorar. A tendência é piorar. Não, álcool não, tome café ou água. Álcool é para limpar a mesa. Ó, olha aí. Olha o que eu vou dizer para vocês, prestem atenção. A departamentalização. Fala essa palavra é difícil aí, quem consegue falar? Departamentalização. A departamentalização da igreja.
A igreja primitiva não era departamentalizada, tá bom? A igreja primitiva não era departamentalizada. Tinha a liderança, né? Os diáconos atendiam os necessitados, os apóstolos pregavam, aquela coisa toda, mas ela não era departamentalizada. Pastor Diniz. Os crentes exerciam seus dons espirituais dentro do corpo, sem haver essa divisão em departamentos. Essa divisão de departamentos ela é boa até um certo ponto para ajudar as pessoas a crescerem, cada faixa etária e tal, tudo. Mas por outro lado ela é ruim, porque cada departamento desse é uma igreja. Cada departamento, se não houver autoridade, cada departamento é uma igreja. Não, o grupo das irmãs tem que cantar. Ele é uma igreja dentro da igreja. As crianças, se meu filho não cantar domingo que vem, não vem. Então cada departamento torna-se uma igreja dentro da igreja. E o pastor que se vire para pastorear 5, como é que é? Irmãs, varões, mocidade, adolescente e criança. 5 igrejas dentro de uma. O pastor, desculpa a expressão, que se vire para administrar 5 igrejas dentro de uma. Então, o que teria que ser feito, ao meu ver? Cada grupo desse teria que tirar dos seus cultos, porque cada grupo desse tem culto, teria que tirar dos seus cultos um momento para evangelismo. Tinha que evangelizar. Quer ter grupo de irmãs, as irmãs têm que evangelizar. Quer ter grupo de crianças, tem que ensinar as crianças a evangelizar. Porque senão a igreja deixa de ser evangélica. Uma igreja que não evangeliza pode ser chamada de evangélica? Me ajuda aí. Uma igreja que não evangeliza pode ser chamada de evangélica? Ele ficou com medo. Não, eu falei que ia ficar quieto. Ele ficou com medo porque está Eu falei que ia ficar quieto, pessoa que não falar. Eu quero uma pessoa que não tenha medo. Irmã Maria não tem medo. Irmã Maria, uma igreja que não evangeliza pode ser chamada de evangélica? Todas que tem lá no Pimenta, então, não é evangélica. Não. Tem muita pimenta nessa comida. Vamos tirar um pouco dessa Eu conheço a pimenta. maioria, eu e ela conheço a maioria das igrejas onde lá a Assembleia de Irmã Deus. Maria, a comida da senhora está muito E apimentada. não tem nada disso que você Não, essa comida da senhora está muito apimentada. Vamos tirar um pouco dessa pimenta dessa comida. Só responde, deixa a pimenta fora. faz a pergunta de novo. Que essa pimenta está ardida. Você não acha que essa pimenta dela está muito ardida? Não vou falar mais de pimenta. Então, sem pimenta. A senhora me responda, por favor. A senhora acha que uma igreja que não evangeliza pode ser chamada de evangélica? Não. Não. Então tá bom. Porque está muito apimentado esse negócio. Então, vamos mais um pouco. Irmão Luiz, o senhor está comendo, a coisa vai piorar. Seu recado verbal, qual é o recado verbal? Qual é a fala do evangelismo? São estas as palavras que vos disse estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de minha pessoa estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o recado verbal do evangelismo é tudo. Por que estão cochichando na minha alma? Estão perdendo o medo. Eu nunca mais joguei nada em ninguém. No jogo café. Jogou não. Na última aula eu joguei? Jogou. Então nessa aula eu não pode jogar? Então é por isso que ele está se aproveitando, está cochichando na minha aula. Mas eu posso infringir a lei e resolver jogar. Aí depois eu peço perdão. Para isso eu tenho um bom advogado. O senhor está provocando aí, né? Não, mas eu tenho um advogado bom. Eu tenho um advogado bom. Gente, brincadeiras à parte, não cochicha não, tá bom? Se quiser falar alguma coisa, fale para a classe toda, porque interessa para todos o que você está falando. Então, gente, o recado verbal é esse aqui, ó. Essas são as palavras que vos disse,
estando conosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim e da minha pessoa, né? A outra está de mim. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Então, o recado verbal é Cristo. A mensagem do bom pregador é o Calvário. É isso que nós devemos pregar. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse. Olha o que tem que falar. Tem que falar da morte, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Tem que falar da ressurreição. E em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão do pecado em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, gente, ó, esse texto aqui é outro daqueles textos que eu falo para vocês, que são textos bons de pregar, porque ele já está dividido. Aqui nós temos outro sermão textual de divisões naturais. Olha o que está aqui. Se a gente pregar isso aqui, já está bom, não precisa pregar mais nada. Se a gente conseguir pregar o que está aqui, já está bom. Olha lá, o que Jesus disse. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito. Se está escrito, é o que vocês devem pregar. Certo? Convinha que o Cristo padecesse. Então você tem que pregar o padecimento de Cristo. A morte vicária de Cristo. A morte substitutiva de Cristo. Prega isso, pelo amor de Deus, que você não pregar, eu prego. Lá em Itaquá, o pastor Cid me deixa. Olha aí, ó. E assim convinha que Cristo padecesse. Morte substitutiva. Calvário. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Um Cristo ressuscitado. Eu não estou falando do pai da seita Xiximoê. Eu não estou falando de Masaharu Toniguchi. Eu não estou falando de Siddhartha Gautama ou Buda. Eu não estou falando da menininha do Cantuar. Não, senhores. Eu não estou falando de Allan Kardec. Eu não estou falando de Maomé. Não, eu estou falando de um Cristo ressuscitado. E ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Se ele ressuscitou dos mortos, ele tem poder para te dar uma nova vida. Tanto aqui quanto na eternidade. Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou dos mortos. Se ele venceu o pior inimigo do homem, que é a morte, o que é que ele não pode vencer? Já estou pregando com base nesse versículo. Eu não estou pregando ainda. Se eu não estou pregando, me avisa, por favor. E em seu nome, nome poderoso, em seu nome, não é no nome de Pedro, não é no nome de Maria, não é no nome de João, não é no nome do presidente da República, é em seu nome. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em nome dele se pregasse que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para podermos ser redimidos. E isso não é só individual, é em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele já começou por Jerusalém. Ele já deu a vida dele em Jerusalém. Agora o resto cabe a nós. É tão difícil. Dá para pregar, Daniel, isso? O senhor ouviu direitinho? O senhor conseguiria pregar isso? Prega! O senhor pregaria. Irmão Luiz, agora nós precisamos de motivação para pregar isso. Precisamos de motivação.
motivação. E a motivação vem, gente, eu não quero ofendê-los, não estou dizendo que vocês não têm. Estou dizendo que a motivação vem da comunhão com Deus e do amor pelas almas. Aí você tem motivação para pregar isso. Porque texto da Bíblia não falta. Mais um, anota aí. Lucas 24, do 44 ao 47. Se vocês não pregarem, eu prego. E se pregarem, eu prego também, não tem problema. Aqui vemos a mensagem que devemos pregar em todos os lugares. Cristo padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou e pode remir com seu precioso sangue a todos os que se arrependem de seus pecados. Eu vi um menino de 9 anos dizer para um missionário, e ninguém me contou, eu vi, eu estava do lado. Um menino de 9 anos disse para o missionário, para mim, não tem jeito. Eu tenho só 9 anos e eu já tenho 9 homicídios. Para mim não tem jeito. A sociedade não me quer mais, só quem me quer é o crime. Mas só que o missionário disse para ele, o sangue de Jesus tem poder para te remir dos seus pecados. E não foi longe não isso, é aquele Jardim Maia aqui, ó, no final das 2 pistas, em uma cruzada evangelística que teve aqui. Terminou a cruzada, o menino procurou o missionário com um revólver na cinta, 9 anos de idade, e disse para o missionário, para mim, não tem mais jeito. Estou caminhando para o final, tá? Ué, por que não quer me obedecer? Direção. Acabou? Vou aqui. Acabou? Acabou. Então tá. Aqui vemos o que devemos pregar em todos os lugares. Então, senhoras e senhores pregadores do Evangelho, o que o senhor tem que mostrar? Que vocês têm que pregar? Repitam comigo para ficar bem claro para nós. Temos que pregar. Lucas 24, do 44 ao 47. Aí vamos lá. Irmã Maria, por favor. Eu tenho 7 minutos, então vou fazer um bate e volta com vocês em 7 minutos, tá bom? Então sejam objetivos para cada um poder falar um pouquinho. 7 minutos dá. Irmã Maria, a sua impressão da aula de hoje, o que a senhora achou? Não é se foi boa ou se foi ruim, até porque a senhora tem juízo, a senhora não vai falar que minha aula foi ruim. O que a senhora achou, sem necessariamente dizer se foi boa ou ruim? Qual a novidade para a senhora, ou não teve novidade nenhuma? Fale da aula. Não, teve novidade porque é algo que eu nunca estudei evangelismo. Nunca fui num culto de evangelismo. Então eu estou aprendendo o quê? O que é o evangelismo? Como fazer um bom evangelismo. Então a aula para mim hoje foi edificante. Foi edificante. Bom, nós ouvimos uma menina, agora vamos ouvir um menino. Pastor Sidney, me ajuda. Fale sobre a aula. Boa Boa. para você aprender. Boa para você aprender. Boa para fazer memória daquilo que alguns já sabem, eu mesmo sabia de tudo isso. Só que muitas das vezes, pastor, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano tem roubado o nosso tempo. Quando eu quis dizer aqui concernente até o valor dos missionários, porque aquilo, às vezes você não faz, mas você ajuda. Né? E eu louvo a Deus pelo nosso ministério aqui, pelo nosso pastor Edson. Eu também louvo. É homem de Deus, e a gente tem se estado aqui porque a gente tem visto tudo isso aqui. E dentro disso,
a gente tem procurado se enquadrar nesse como vamos dizer assim, dentro desse nível pastoral que o pastor Edson tem passado para nós, que é tudo isso aí que o senhor falou. Nós temos aqui evangelismo, certo que tem algumas coisas administrativas, como o próprio Luiz falou ali, mas ainda nós ajudamos missionários, ainda nós fazemos evangelismo. Quem quiser falar, que fale, mas aqui na CVIB nós fazemos isso, fazemos aqui, fazemos em Itaquá, nós temos os irmãos aqui que são testemunha, fazemos a nossa missão é arrebatar alguns que estão sendo levados à morte. Ainda assim, o senhor acha que a aula trouxe algo melhor? Muito bom, é bom. Isso tinha que ser falado em todos os cultos, porque na realidade isso é missão. Missão é ganhar almas, né? Bom, eu tenho 4 minutos, 2 para o irmão Rosana e 2 para o pastor Luiz. Vamos lá. Irmão Rosana primeiro. Foi esclarecedora, né? Vai abrindo a mente para que a gente possa saber, né? Como fazer um bom evangelismo, como levar a palavra, como ter um ponto de contato com as pessoas. Bem esclarecedora. Irmão Luiz, por favor. É um tema assim que eu sou falho nesse tema. Às vezes a gente fala assim, que fulano não faz, a igreja não faz, outra igreja não contribui, não sei o quê. Mas eu me sinto falho, porque eu poderia chegar e fazer. Agora, por quê? Aí o pastor Cid fala, às vezes é uma falta de, entre aspas, uma falta de tempo, você não dá prioridade no que deveria dar, né? Mas o assunto aqui é um assunto muito pertinente, né, na atualidade nossa aqui, porque é o que precisa. Como a Maria falou que lá na região dela, lá, as igrejas não tem. E quando é questionado, não, o doente que quiser vir, venha. Meu Deus do céu, isso aí... Eu também isso aí é terrível. Aí me trouxe na memória o Lucas 17, versículo 10. Eu vou até ler aqui, ó. Assim também vós, quando fizer tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, você é mandado fazer uma coisa, você faz só aquilo que é mandado fazer, você não serve para nada, entre aspas, é o que a Bíblia fala aqui, você é inútil, porque você só fez o que foi mandado. Agora imagine a pessoa que não faz nem o que é mandado. Sobrou 2 minutos para me pedir uma coisa para vocês. Gente, fiquem atentos às datas que foram passadas nesse slide lá no começo das datas. Fiquem atentos